Oi, gente! Tudo bom com vocês? Eu sei que eu não costumo gravar esse tipo de vídeo assim, que eu costumo gravar mais vlog, mas eu tava com uma vontade de conversar, sabe? Então, assim, esse vídeo vai ser bem diferente. Tem uma coisa que eu faço desde pequena que, quando eu gosto muito de uma coisa, eu fico pensando nela por dias. Pode ser um filme, um jogo, uma música, um personagem. Eu não consigo consumir uma história e seguir em frente, como se nada tivesse acontecido. Às vezes eu termino um jogo e eu fico olhando pra tela de créditos, e às vezes eu acabo uma série e fico com aquela sensação de, tipo, e agora? O que eu faço? E eu descubro uma música nova e escuto ela várias e várias vezes, até enjoar, como se só existisse ela no mundo. Eu acho que isso acontece porque eu gosto muito de sentir, sabe? Eu gosto quando alguma coisa ela consegue me mudar, mesmo que seja só um pouquinho. Mesmo que seja só um pouquinho, eu gosto muito desse sentimento. Eu percebi que as histórias que me marcaram nunca foram aquelas que têm personagens perfeitos, sabe? Sempre foi... Acho que tinham personagens tentando ser corajosos, tentando entender o mundo, tentando entender quem eles eram, tentando continuar mesmo quando tudo parecia desmoronar, sabe? E sinceramente, eu gosto tanto disso porque a gente também é assim. Todo mundo é assim. A gente cresce achando que algum dia a gente vai saber exatamente quem a gente é, que vai existir um momento perfeito, que tudo finalmente vai fazer sentido. Mas ninguém conta que crescer é justamente perceber que ninguém tem o roteiro pronto. Nem os adultos, nem as pessoas que parecem muito confiantes, nem aquela pessoa da internet que parece estar com a vida perfeita. Todo mundo tá improvisando o tempo inteiro. Eu vejo muita gente da minha idade desesperada porque não sabe o que quer ser da vida. E eu entendo isso porque eu também já senti. Parece que existe um cronômetro invisível falando, olha, você já tem 15 anos, você já tem que pensar no seu futuro. Olha, você tem 18, tá? Sinceramente, você já devia ter escolhido uma faculdade, você já deveria saber o que você quer pro seu futuro, o que você quer pra sua vida. Depois você tem que arrumar um emprego e depois tem que ter uma carreira. Depois. Mas eu fico pensando, como é que alguém vai descobrir quem realmente é se ainda nem viveu direito? Como é que eu vou saber minha comida favorita se eu ainda nem experimentei metade das comidas que existem no mundo? Como eu vou saber o meu lugar no mundo se eu ainda não conheço ele? Talvez a gente esteja exigindo respostas de uma versão nossa que ainda tá aprendendo a fazer perguntas. Esses dias eu tava jogando, eu comprei Final Fantasy recentemente pra jogar. E eu tava jogando e eu tava percebendo, tipo assim, nos jogos a gente aceita começar fraco. Ninguém reclama porque o personagem, ele não começa já derrotando o boss. Porque faz sentido. Você sabe que ele vai aprender as habilidades, ele vai encontrar pessoas, ele vai errar, ele vai perder algumas batalhas, ele vai ganhar experiência. Imagina se 5 minutos depois de começar o jogo, você desistisse só porque você ainda não tá forte o suficiente pra derrotar o personagem final. Parece um absurdo, mas é exatamente o que a gente faz na nossa vida. A gente olha pra alguém que tá 10 capítulos mais na frente e fica se comparando. Fica achando, tipo, poxa, por que eu não tô lá? Eu devia ter começado mais cedo. Eu devia ter feito alguma coisa pra estar lá agora. Mas eu não comecei. E aí a gente desiste. E eu acho que não devia ser assim, sabe? Outra coisa também, eu gosto muito de desenhar. Gosto muito de escrever. Ou, tipo, só colocar um fone e escutar uma música e ficar viajando, imaginando coisa na minha cabeça, sabe? É uma das coisas que eu mais gosto de fazer. Às vezes eu só não produzo nada, não faço nada. Eu só existo, só imagino e faço o que eu gosto. E por muito tempo eu achava que isso era perda de tempo. Porque hoje em dia, parece que tudo, ele precisa ser visto. Tudo precisa virar produtividade. Hoje, se você desenha, você tem que postar. Se você canta, tem que viralizar. Se você joga, você tem que fazer live. Se você lê, tem que fazer resenha. Como se, tipo, o seu hobby, ele só tivesse valor quando alguém tivesse sabendo, sabe? Como se alguém tivesse sabendo que você faz aquilo. Mas, sinceramente, por quê? Por que eu não posso, tipo, fazer uma coisa só porque ela me faz feliz? Nem tudo precisa virar conteúdo. E nem tudo precisa dar dinheiro. Às vezes uma coisa, ela só existe porque ela deixa a nossa vida um pouquinho mais legal. E isso já é motivo suficiente, sabe? Eu acho muito bonito também quando alguém fala de alguma coisa com um brilho nos olhos. Não importa o que seja. Pode ser astronomia, maquiagem, Pokémon, jogo, cozinhar, aprender outro idioma, Lego, querer conhecer o mundo, violão, saber fazer crochê, ouvindo música, sei lá, colecionar mangá, assistir anime. Quando alguém fala de algo que ama, parece que o mundo inteiro ele fica um pouco mais interessante, sabe? É porque a paixão é contagiante.
Tem uma frase que eu gosto muito que ela diz assim: a gente não encontra um propósito, a gente constrói um. E eu acredito muito nisso, porque esperar descobrir o sentido da vida parece cansativo. Mas assim, você construir uma vida cheia de pequenas coisas que fazem sentido parece possível. Talvez o sentido da vida não seja uma única resposta. Talvez ele seja feito de centenas de respostas pequenininhas que a gente vai construindo e descobrindo ao longo da vida. A comida que você gosta, as pessoas que te fazem rir, os livros que você leu, o jogo que fez você chorar, a música que parece entender exatamente o que você tá sentindo no momento, a série que virou sua série de conforto, o café numa tarde chuvosa. Às vezes eu penso em como é estranho existir. Entre bilhões de pessoas, justamente eu nasci. E isso podia parecer uma coisa gigante e assustadora, mas eu prefiro pensar diferente, sabe? Se eu já tô aqui, então eu quero viver de um jeito que faça valer a pena. Não no sentido de fazer uma coisa, de ser grandiosa, sabe? O tempo todo. Mas no sentido de prestar atenção, de olhar mais pro céu, escutar mais músicas novas, ler livros diferentes, conversar com pessoas, aprender um novo hobby, errar, recomeçar. Porque eu não quero chegar daqui muitos anos percebendo que eu passei tanto tempo esperando uma versão perfeita de mim que eu não sei se vai chegar. Eu passei tanto tempo esperando essa versão chegar que eu esqueci de viver o presente. Que eu esqueci de viver a vida imperfeita esperando da vida perfeita. Se você tá assistindo isso e se sente atrasado, sente que tá com um passo atrás do que as pessoas que estão perto de você, eu queria te lembrar uma coisa. Você não tá competindo com ninguém. A vida não é uma competição. A internet, ela faz parecer que todo mundo já sabe exatamente o que quer da vida. Todo mundo já tem sua vida traçada. Todo mundo já é bilionário com 20 anos. A internet, ela mostra só o trailer da vida. Ela não mostra o filme inteiro. Eu acho que todo mundo tem medo. Todo mundo já se comparou. Todo mundo já achou que não era o suficiente. E tá tudo bem. Você ainda tá escrevendo a sua história. Ela não precisa parecer com a de ninguém. Você tem que ser você. Você não precisa provar nada. Talvez sua história, ela tenha capítulos engraçados, tenha capítulos tristes. Talvez tenha reviravoltas. Aconteça muitas coisas diferentes, mas a sua vida é sua. A sua história é sua. E isso já faz da sua vida única. Aprende uma música nova, assiste um filme, estuda. Porque no fim, eu acho que a vida não é feita só de acontecimentos gigantes, sabe? A vida, ela é feita das pequenas coisas que um dia vão virar lembranças, sabe? E talvez seja justamente isso que torne tudo tão bonito. Porque a gente não sabe em qual momento comum a vida vai acabar se tornando inesquecível. Talvez o segredo seja esse: parar de esperar a vida acontecer e perceber que ela tá acontecendo agora.